A Malu Gaspar fez uma boa reportagem sobre influenciadores de extrema-direita e o Banco Master. No entanto, ela levou aí uma boa crítica necessária do Reinaldo Azevedo novamente. Bom, é um corte de dois pontos contrários. Você vai entender agora com o Pedro Zambarda no Plantão do Meteoro. Elogio do outro, e o Pedro Zambarda vai explicar isso pra gente. Salve, Pedro, tudo certo? Tudo certo na medida do possível, meu querido amigo Lúcio. Olha, Lúcio, o jornalismo de Office continua toda, mas Maluzinha Gaspar, que não deve gostar muito de mim, mas não tem problema, Malu, só estou falando do seu trabalho, não estou falando de você. Fez um bom jornalismo e o caso Master vai se transformando num escândalo gigante. Sem mais delongas, Lúcio, não vou começar criticando a moça, vamos trazer ela comentando a própria matéria na Globo News, vamos lá. Hoje, a partir de conversas com um vereador, um influencer do PL que denunciou isso nas redes sociais e me passou todos os documentos, mas outros influenciadores com os quais eu venho conversando hoje, que foram procurados por agências digitais oferecendo dinheiro para que todos esses influenciadores, todos com mais de 1 milhão de seguidores, fizessem nas redes uma campanha contra o Banco Central e contra o TCU, e a favor do discurso do TCU, colocando a atividade do Banco Central sob suspeita, tratando a liquidação como precipitada e ressaltando a decisão do TCU como sendo uma decisão muito importante que ia revelar segredos do Banco Central. Ou seja, foram contratadas pessoas, eu tive acesso aos contratos de confidencialidade, pessoas falando em on, não é declaração em off, são pessoas botando... Sentiu, né? Segue. Botando a cara para dizer, fui procurado, recebi uma proposta, não aceitei. E mostrando os exemplos que foram sendo enviados para esses influenciadores do que eles tinham que fazer. Outros influenciadores que reproduziram essa versão em discursos muito semelhantes e falando exatamente isso. TCU pediu 72 horas para o Banco Central se manifestar, houve uma liquidação precipitada, como que vai ser agora, como que se vai resolver isso, falavam dos ativos, então todo um discurso coordenado, Bárbara, contratado para minar a credibilidade do Banco Central. Então, Luz, vamos recapitular um pouco a história, tá? Por que eu tô pegando no pé da Malu Gaspar? Ela fez uma matéria com 6 offs no final de 2025, dizendo que o ministro Alexandre de Moraes teria pressionado Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, a influir na questão da liquidação do Banco Master, que é defendido pela banca da Viviane Barsi de Moraes, a esposa do ministro Alexandre de Moraes. O problema é que nem o Galípolo e nem o Moraes confirmam essa conversa, eles teriam se reunido para conversar sobre lei Magnitsky. Isso é um assunto. Tá? Quem foram as fontes da Malu até onde se sabe? Ela confessou na própria Globo News que é o próprio Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, que está sendo liquidado. O Gabriel Galípolo, a gente deduz, ou ele ou interlocutores do Banco Central conversaram com a Malu, e outras pessoas, o Renato Rovai da Fórum apurou que talvez o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, interessado em adquirir parte do Master, teria conversado com a própria Malu Gaspar. Ela disse que conversou com pessoas do mercado financeiro. Então, eu tenho razoável confiança para dizer que essas pessoas ou acertaram nas fontes ou estão muito próximas, sendo que uma das fontes ela mesma confessa, que é o Daniel Vorcaro. Ela diz isso para a Júlia do iLib no ar. E aí, qual que é o lance? O Reinaldo, primeiro fazendo bom jornalismo no lugar da Malu, ligou para o André Esteves e perguntou se ele queria derrubar o ministro Alexandre de Moraes. E ele tá descendo a lenha nela porque é o seguinte, Lúcio, interesse de banqueiro não é o interesse da população. Ah, definitivamente. Definitivamente não é. E esses caras precisam ser inquiridos, entendeu? Se eles estão querendo causar uma zona no Supremo Tribunal Federal que condenou o Bolsonaro a 27 anos e 3 meses, isso é interesse público. Isso é interesse público, porque eles estavam provocando um movimento para se pedir impeachment do Alexandre de Moraes no Senado. Aí o Reinaldo me escreve esse texto, eu já vou voltar para o caso Master, porque aí eu vou falar da bola dentro da Malu. Vamos ler o texto do Reinaldo rapidinho. Não há chance de rever a liquidação do Master, é terror do jornalismo das fontes em off. E agora, que é essa letra aqui, FODAP.
Vou ler rapidamente esse texto do Reinaldo. Por um milagre da natureza é curto. Chega de terrorismo barato ou muito caro e coordenado. Nem o TCU e nem ninguém, o STF tampouco vão rever a liquidação do Banco Master. Conversa mole e industriada. O que se vai fazer é uma simples inspeção nos seus termos. Pronto, tirado esse fantasma da sala, o que resta? Gente, vai liquidar o banco, porque o banco usou até uma funcionária com salário mínimo como laranja. Esse banco fez tudo. Todos os crimes assim financeiros que vocês podem imaginar, tá nos bilhões que foram desviados nesse troço. Se o Banco Central fosse Deus e se manifestasse a sarça ardente, isso seria descabido até porque o senhor não era muito gentil quando desafiado. Como a autoridade monetária pertence a este mundo e como a inspeção, ou que nome mais simpático ou mais rombudo se queira dar, não é ilegal, qual é mesmo o busilis? O Master está liquidado e liquidado continuará. E assim, uma entre outras questões. Havia mesmo aquela carteira de 12,5 bilhões de títulos podres que se teria tentado passar para o BRB, o Banco de Brasília? Se ficar claro que sim, nada de novo no front. Se isso, no entanto, for visto como mera questão de interpretação, deve-se entender que, não sendo Deus, o Banco Central tem que atender com mais precisão a critérios de humana governança. Ainda assim, não será revista a liquidação. Ficar gritando golpe no céu porque se submetem contas a uma análise parece manifestação de quem não quer ver os números às claras. Insisto, não há chance de revisão da liquidação. Acho que ainda repetirei. Qual é o novo óbice a que se conheçam os procedimentos? O que o Reinaldo está dizendo tudo isso? Ele tem fontes no Supremo, tá, gente? Então ele está dizendo, vai ser liquidado o negócio. Ah, o TCU não tem competência para isso. Aí a chapuletada na Malu. Insistem os offs, inclusive atribuídos a ministros do Supremo, pela ordem. Sim, o tribunal a tem. Se acham que não, a saída é a justiça. Acontece que não se aceitam nem o caminho da matemática, nem os fatos. Escolhe-se a trilha da intimidação e da difamação por meio das poderosas vozes em off. Vamos rever o percurso. Não haverá revisão da liquidação. Teria que ter um procedimento para isso. Esse papo é terrorismo diversionista. A atuação do TCU é legal. Se acham que não, recorra-se. Chega de difamação em off. Se se nada há a se opor à ação do BC, causa finita est em latim, se há, sai ganhando o Brasil com aperfeiçoamento de procedimentos. Ocorre que não confiamos mais no TCU, no STF, no Congresso. Bem, então entreguem o Brasil ao algaravia dos offs, todos eles interessados apenas em lirismo, é claro. Não haverá revisão de liquidação. E agora, qual a próxima tese? Do FODAP, a frente única dos offs desinteressados e dos amantes da poesia. Encerro. Talvez se ache conveniente debater o fim do STF, do TCU, do Congresso e até do Poder Executivo. Em seu lugar, erigiremos o Banco Central, que está sendo protegido pela Malu, como autoridade única e suprema em assuntos físicos, metafísicos e patafísicos, com apóstrofo, por favor, ressuscitando Alfred Jarry. E aí seremos todos súditos do rei convertido em tirano. Assim, lutaria contra na resistência. Então é o seguinte, Lúcio. Não é a Malu Gaspar. O Globo tem que parar de fazer o joguinho do Banco Master e do mercado financeiro. O Banco Central tem que obedecer à justiça. Se está determinada a liquidação, liquidado está. Esse é o texto do Reinaldo sem as referências que ele faz aí. E por que eu estou falando que a Malu Gaspar fez bom jornalismo dessa vez? Primeiro, nessa última coluna, primeiro que ela assina, ela não passa para nenhum repórter isso. A gente tem os nomes das pessoas e os documentos. Malu, eu não estou dizendo que você é o Supremo Tribunal Federal e eu estou cobrando provas de um processo jurídico. Eu estou cobrando provas de uma apuração jornalística. Eu preciso saber a quem interessa essa matéria. E a matéria dela está tentando defender o Gabriel Galípolo, mas pelo menos eu sei quem é quem. Eu vou ler, não vou ler inteira, vou ler só as principais partes. Os influenciadores de direita, Rony Gabriel e Juliana Moreira Leite, afirmam ter recebido propostas para difundir em seus perfis nas redes sociais a narrativa que o Banco Central havia sido precipitado ao decretar a liquidação do Master. Nos dois casos, a encomenda era para divulgar uma reportagem de 19 de dezembro do portal Metrópolis, em que noticiava um despacho do Tribunal de Contas da União que vê indícios de precipitação na liquidação do Banco Master e dá 72 horas para o BC se explicar. A ideia era postar vídeos que reverberassem a posição da corte e colocassem em xeque a atuação do Banco Central. Nenhum dos dois aceitou fazer esse trabalho.
No caso do Rony Gabriel, que é vereador do PL em Erechim, do Rio Grande do Sul, com mais de 1,4 milhões de seguidores no Instagram, a abordagem foi feita no dia 20 de dezembro via Instagram por um representante da UNLTD Brasil chamado André Salvador. Já a Juliana Moreira Leite, que se apresenta nas redes como Gili Milk e também tem 1,4 milhão de seguidores. O contato foi feito por Júnior Favoreto, do portal Grupo BR, também especializado em influenciadores de direita. Os dois receberam o mesmo tipo de abordagem, descrita assim na mensagem enviada por Salvador para Gabriel. Estamos fazendo um trabalho de gerenciamento de crise para um executivo grande e temos contratado perfis que se posicionam para nos ajudar nessa disputa política que estamos travando contra o sistema, dizia a mensagem. É um caso de repercussão nacional, gente grande, esquerda e centrão envolvidos. O vereador enviou à equipe da coluna documentos, posts e gravações que comprovam a sua versão. Nesses documentos, o serviço é baseado como Projeto DV, em referência às iniciais de Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. Ele conta que na ligação telefônica, seu assessor Nathan Felipe, Salvador disse que o trabalho teria remuneração milionária, mas que para saber detalhes, ele precisaria assinar um contrato de confidencialidade. Ele não assinou, ou diz que não assinou, mandou as cópias para Malu Gaspar, e é por isso que isso é bom jornalismo, gente. Não é um passarinho contando para Malu. Nós temos os documentos. E uma das pessoas expostas nessa questão, que a gente vai trazer aqui, a gente traz aqui para vocês, é o rapaz chamado Tiago Miranda, que foi CEO, Lúcio, do portal Léo Dias. Tá no BNews isso aqui. Repercutindo no Globo também. Então, um ex-sócio do Léo Dias, esse Tiago Miranda, ex-CEO e dono de 10% do grupo Léo Dias, quem contratava era a agência MIT de Tiago Miranda. Então, queridos, o negócio é pesado, tá? O negócio é pesado. Tem gente pagando caro. No caso, o que a Malu está denunciando aí? Que inclusive foi a fonte dela nas matérias do Off. É o Daniel Vorcaro, o dono do Master, tentando reverter a liquidação do banco. E aí ele ataca o Banco Central. Diga, Lúcio, você está mutado. Ainda está mutado? Não te ouvi, não te ouço. Vocês estão vendo o Lúcio, gente? Nariette? Alô? Agora voltou. Alô. Olha só, a gente fez um corte com a Sofia focado nessa questão dos influenciadores, e é importante sempre fazer isso, né, Pedro? Porque é muito dinheiro envolvido. Uhum. O buraco é muito mais embaixo do que se espera. Né? É muito mais embaixo, tem muita gente grande envolvida, e a gente vai continuar acompanhando. Agora, o que não pode, e é isso que você traz, especialmente ali no início, né, do nosso corte, é que a gente fique nesses diz-que-me diz-que. Né? Uhum. Por muito tempo a gente viu a Folha fazer um jornalismo declaratório especialmente para milico. Né? Então, fontes no Exército dizem que o presidente Lula está enfraquecido. Existia sempre umas conversas dessas. É claro que a gente sabe que no jornalismo existem as fontes que não devem ser abertas, porque são fontes sigilosas e trazem informações importantes, informações exclusivas. Mas quando você repete muito esse modus operandi, começa a descredibilizar. Né? Simplesmente coloca numa voz oculta o que aconteceu, sem de fato trazer a parte concreta da coisa. E aí quando o Pedro fala, veja, a gente só quer que o bom jornalismo seja feito, ou seja, traga a informação completa. Ou que eu saiba os interesses da Malu. Uma coisa que eu não mencionei, aliás, eu precisava falar no corte, o que ela não diz nesse imbróglio todo, Luz, é que um braço do Master que não foi liquidado nesse processo do Banco Central e que está sendo acompanhado pelo Supremo Tribunal Federal, um braço do Master
investiu estimativas do mercado, 160 milhões no Domingão do Hulk do Grupo Globo. Aí você vem dizer para mim que a Malu não tem interesse nesse caso? Eu não tô dizendo ela pessoa física, eu tô falando a empresa que ela trabalha. Espera um pouquinho. A Globo tem algum interesse nesse negócio. E pelo visto, eles não gostaram de serem pegos no interesse e agora ela tá trazendo matéria em on, ferrando o Vorcaro. Então jogou o Vorcaro pro sacrifício. Exato. Bom, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Deixa aqui embaixo, que a gente vai seguir acompanhando esse caso do Banco Master. Tem muito fio entrelaçado, sabe, Pedro? Quando você coloca os fios certinhos dentro de uma mochila, quando você tira, tá tudo embolado. Tem muita coisa aí que ainda vai aparecer. Grande abraço. Até a próxima.